Olá pessoal, hoje iremos iniciar uma videoaula sobre interferência de ondas e batimentos. Podemos dizer que uma onda estacionária é um exemplo simples de interferência, pois temos duas ondas se propagando em sentidos opostos ao longo de um meio e se superpõem, dando origem à onda estacionária, que possui nós que não se movem. Esses nós estão representados nessa animação pelo ponto vermelho. E as duas ondas nós temos a onda azul e a onda vermelha. E a onda representada por preto é justamente o resultado da sobreposição dessas duas ondas. O conceito do princípio de superposição nos diz que é o fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram, gerando uma onda resultante igual à soma algébrica das perturbações de cada uma. Ou seja, quando temos dois pulsos se propagando na mesma corda, mas em sentidos opostos, em algum momento esses pulsos vão ter que se encontrar. E interferência é o que acontece justamente quando esses dois pulsos se encontram. E em que cada ponto de encontro, a amplitude resultante é a soma algébrica das amplitudes dos pontos que se cruzam. Podemos ter dois tipos de interferência, a construtiva e a destrutiva. A interferência construtiva acontece quando os pulsos que se encontram têm a mesma fase no momento de encontro. A amplitude resultante desse encontro será a soma das amplitudes de cada uma das cristas originais. Após esse encontro, cada uma segue na sua direção inicial com suas características iniciais conservadas. Esse tipo de superposição é chamado de interferência construtiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente aumentada em módulo, ou seja, a interferência não modifica as cristas dos pulsos. Nessa ilustração aqui, temos duas ondas se propagando em sentidos opostos. Temos a A1 se propagando para a direita e a A2 se propagando para a esquerda. Aqui nós temos o momento resultante do encontro, né? Somamos a amplitude da 1 mais a 2, gerando esse pulso resultante. Após esse encontro, cada pulso segue na sua direção, que já estava, e na amplitude original delas, ou seja, é algo momentâneo, não é algo que vai fazer com que mude as amplitudes de cada onda, né? Só vai acontecer no momento de encontro entre essas duas ondas. Essa animação mostra os três pontos que eu falei anteriormente. O primeiro é duas ondas se propagando em sentidos opostos, a interferência construtiva, que é a soma dessas duas amplitudes, e depois as ondas seguem seu caminho sem nenhuma alteração. Gráfico de superposição de onda. A superposição de duas ondas periódicas ocorre de maneira análoga à superposição de pulsos, causando uma onda resultante com pontos de elongação equivalente à soma algébrica dos pontos das ondas sobrepostas. O gráfico mostra a sobreposição de duas ondas com os períodos iguais e amplitudes diferentes. Nós temos a primeira onda em azul e a segunda em vermelho. A única diferença é que a vermelha tem uma amplitude maior do que a onda em azul, mas a frequência é a mesma. Quando essas duas ondas são sobrepostas, resultam em uma onda com amplitude equivalente às suas ondas, a terceira onda em lilás. Este é mais um exemplo de interferência construtiva. Interferência destrutiva. Ela acontece quando os pulsos que se encontram possuem fases opostas. E nessa situação, o princípio de superposição me diz que a amplitude desse pulso é dada pela diferença das amplitudes dos pulsos que se encontram. Novamente, nós temos dois pulsos se propagando em sentidos contrários, A1 para a esquerda e A2 para a direita. Podemos observar que o A1 é uma onda com amplitude negativa em relação ao eixo vertical, portanto, menor que zero. Logo, o pulso resultante terá amplitude igual à diferença entre essas duas amplitudes. Numericamente falando, o pulso resultante será igual a menos A1 mais A2, sendo que o sinal negativo está ligado à amplitude e elongação da onda no sentido negativo. Após esse encontro, cada uma segue na direção inicial
com suas características iniciais conservadas. Esse tipo de superposição é chamado de interferência destrutiva, já que a superposição faz com que a amplitude seja momentaneamente reduzida em módulo. Essa animação nos traz uma observação importante, que é que se por algum acaso eles tiverem amplitudes iguais no momento de encontro, a corda vai ficar reta, ou seja, nossa amplitude resultante é dada por zero. Nessa animação vai ficar um pouco difícil de ver porque o tempo de duração dela é curto, mas você vai perceber que quando esses dois fluxos estão se encontrando, ele forma uma reta rapidamente. Já este outro exemplo mostra uma interferência destrutiva de duas ondas com mesma frequência e mesma amplitude, mas em oposição de fase. Nós temos a primeira corda, representada pela cor azul, começando com a fase no sentido negativo, a segunda, representada pela cor vermelha, voltada para o sentido positivo, que ao serem sobrepostas resulta em uma onda com amplitude nula, que é essa terceira onda aqui representada por lilás. Aqui nós temos uma animação, como um resumo de tudo que nós já vimos. Quando a fase é a mesma, nós temos de preto a amplitude total, a soma dessas amplitudes, como vamos ver aí agora. A preta está representando a soma das amplitudes. Quando a diferença de fase existe a destrutiva, representada por uma reta, que no caso vai ser essa linha preta que vai se formar agora, uma reta. Interferência de ondas sonoras. Você já deve ter usado seu celular, por algum acaso, tocar perto das caixinhas de som de computador e perceber que elas começam a chiar. Se você ainda não fez isso, eu aconselho fazer, pois é um ótimo exemplo de interferência de ondas. E também já deve ter ouvido falar que ao viajar de avião, o celular deve permanecer desligado, para que sejam evitadas falhas nos aparelhos de comunicação. Os dois casos têm a mesma razão, a interferência de ondas. As ondas são os pulsos energéticos que se propagam pelo espaço de forma periódica. Quando duas ondas se superpõem na mesma região do espaço, ocorre interferência, que resulta em uma outra onda com intensidade diferente. Nessa imagem, nós temos dois alto-falantes alimentados por uma fonte comum. No ponto P, a variação da pressão devida apenas ao alto-falante S1 é ΔP1, e aquela devidamente exclusiva ao S2 é o ΔP2. A perturbação total na pressão no ponto P será de ΔP igual a ΔP1, que é exclusivo da caixa de som S1, mais o ΔP2, que é da caixa de som do S2. A diferença de fase entre as duas ondas chegando no ponto P dependerá da diferença de percurso, que a partir de agora será representado por ΔL. Esse ΔL ele é igual ao módulo de R1 menos R2 do ponto até o respectivo alto-falante. As diferenças de percurso e de fase estão relacionadas. A diferença de fase é por 2π e a diferença de percurso por lambda. Para algumas localizações no ponto P, as variações de pressão chegam em fase a 0, 2π, 4π e interferem construtivamente. Para as localizações no ponto P, as ondas chegam fora de fase, π, 3π, 5π, e interferem destrutivamente. Usando as condições para interferência construtiva, a diferença de fase será dada por m multiplicado por 2π. Lembrando que o m tem que ser igual a 0, 1 e assim por diante. Na próxima equação, nós iremos falar da diferença de percurso. A diferença de percurso na interferência construtiva será m sobre lambda. Lembrando que os valores de m são os mesmos que eu citei anteriormente. Já para interferência destrutiva, a diferença de fase será dada por m mais 1/2, tudo isso multiplicado por 2π, com m igual a 0, 1 e 2.
Então, a diferença de percurso para interferência destrutiva será m mais 1/2 multiplicado por π. Agora vamos resolver um exercício. Um ouvinte está sentado em um ponto a uma distância de 1,2 metros, diretamente em frente a um alto-falante. Os dois alto-falantes, que estão separados por uma distância d de 2,3 metros, emitem tons puros de comprimento de onda. Para os quais comprimentos de onda o ouvinte perceberá uma intensidade sonora mínima? Bom, a intensidade sonora mínima ocorre quando as ondas de dois alto-falantes interferem destrutivamente. Se o ouvinte está sentado em frente ao alto-falante 2, então R2 é igual a 1,2 metros. E R1 pode ser determinado pela fórmula de Pitágoras. Nós vamos substituir o R2, que é 1,2 metros, vamos colocar ao quadrado, mais D, que nós já temos, que é igual a 2,3 metros, ou 2,3 metros ao quadrado, que será igual a 2,6. Se nós já temos o R1 e o R2, o que é que a gente já pode achar? A diferença de percurso. Essa diferença de percurso é igual a módulo de R1 menos R2, que será igual a 1,4 metros. Pronto, eu já tenho uma diferença de percurso. Se eu já tenho uma diferença de percurso, eu posso substituir na fórmula, Vou colocar a diferença de percurso é igual a 1,4, que vai ser igual a m. Vamos lembrar daqueles valores de m. Vamos começar de 0, 1, 2, mais 1,5 sobre lambda. Quando a gente resolver essa equação, lambda será igual a 2,8 metros, 0,93, 0,56. Isso porque o m ele está variando, 0, 1, 2, 3. Por isso esses valores. Agora é uma questão de múltipla escolha, A pergunta é o seguinte: dois pulsos A e B são produzidos em uma corda esticada que tem uma extremidade fixada em uma parede, conforme mostra a figura. Quando os dois pulsos se superpuserem, após o pulso A ter sofrido reflexão na parede, ocorrerá interferência. Aí temos as opções: construtiva, e em seguida cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. B, construtiva, e em seguida os pulsos seguirão juntos nos sentidos do pulso de maior energia. C, destrutiva, e em seguida os pulsos deixarão de seguir devido à absorção de energia durante a interação. D, destrutiva, e em seguida os pulsos seguirão juntos no sentido do pulso de maior energia. E E, destrutiva, e em seguida cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Vamos resolver no próximo slide. Bom, se você achou que a letra E, você está completamente certo. Como o pulso A retornará invertido, porque ele está em uma extremidade física na parede, ao se superpuserem, os dois pulsos sofrerão interferência destrutiva, e em seguida cada pulso seguirá seu caminho, mantendo suas características originais. Essa animação mostra definitivamente o que está acontecendo nesse caso. Porém, aqui eu só tenho um pulso, mas a gente já dá para deduzir, Porque quando esse pulso volta, ainda está vindo um outro pulso, que quando ele passar, ele vai sofrer interferência destrutiva, já que os dois têm a mesma amplitude. Mas a destrutiva também pode ocorrer com amplitude diferente. Nesse caso, nós vamos ter diferença de fase. O fenômeno conhecido por batimento é o resultado da superposição de duas ondas que se propagam numa mesma direção com frequências ligeiramente diferentes. Por exemplo, duas ondas sonoras propagantes na mesma direção com frequências levemente diferentes, chegam a um observador num determinado ponto do espaço ao mesmo tempo. O observador escutará o acoplamento das duas ondas que periodicamente entram em fase e saem de fase. Nós temos essa animação que mostra justamente isso.
ΔP1 e o ΔP2, nós temos essas duas ondas sonoras, e o ΔP, nós temos a junção dessas duas. O ouvinte, em determinado ponto, vai ouvir a junção, ou seja, ele vai ouvir somente o ΔP. Como a gente pode ver nessa última onda, haverá uma alternância no tempo entre a interferência destrutiva e a construtiva, e pode ser caracterizado como interferência temporal. Para descrever esse fenômeno, consideremos duas ondas de amplitudes iguais se propagando no meio, por exemplo, o ar, e na mesma direção, porém com frequências ligeiramente diferentes, F1 e F2. Podemos apresentar o deslocamento que cada onda provocaria em um certo ponto no espaço por essa equação, onde vamos ter a primeira corda, representada por Y1, e a segunda corda, representada por Y2. Pelo princípio da superposição, observamos que os deslocamentos resultantes no ponto é considerado por a soma dessas duas, que vai gerar essa segunda equação, a qual pode ser reescrita usando a identidade trigonométrica. Fazendo A igual a 2P multiplicado por F1 vezes T e B por 2P F2 multiplicado por T, obtemos essa terceira equação. O período de batimento na primeira onda, é dado por N vezes o período da primeira onda. Então, se N é o número de ciclos da primeira onda no tempo do período de batimento, então o número de ciclos da segunda onda no mesmo tempo é N menos 1. E, portanto, a gente faz essa relação. O período de batimentos é igual a N menos 1 vezes o período da segunda corda. Eliminando N entre essas duas equações, achamos que o período de batimento é igual ao período de batimento da primeira onda multiplicado pelo período de batimento da segunda onda, dividido pelo período de batimento da segunda onda menos o período de batimento da primeira onda. O inverso do período dos batimentos é a frequência dos batimentos, ou seja, a frequência dos batimentos é igual a 1 sobre o período de batimentos. Portanto, a frequência de batimentos é igual ao período de batimento na segunda onda menos o período de batimentos na segunda onda, dividido pelo período na primeira onda e o período na segunda onda, que vai ser igual a 1 sobre o período da primeira onda menos 1 sobre o período da segunda onda. E, finalmente, a frequência dos batimentos é dada pela diferença da frequência entre a primeira e a segunda onda. Seja a variação da pressão com o tempo para x constantes produzida por uma onda representada por ΔP1, variando com o tempo, igual a ΔP sendo da frequência vezes o tempo. Lembrando que foi escolhida a constante de fase, para permitir descrever a onda desta forma simples. A variação da pressão no mesmo ponto produzida pela outra onda de igual amplitude é representada por ΔP2, que é igual a ΔPM sendo da frequência da segunda vezes o tempo. Pelo princípio de superposição, a pressão resultante é a soma de ΔP1 mais ΔP2. Como a gente já sabe, é só substituir na equação. Usando a identidade trigonométrica, podemos escrever a primeira equação nessa forma aqui, que será igual a 2ΔP vezes cosseno da frequência do primeiro menos a frequência do segundo dividido por 2 vezes o tempo, vezes
seno da frequência do primeiro menos a frequência do segundo dividido por 2 vezes o tempo. Quando as frequências são quase iguais, podemos modificar a equação anterior, né? Ou seja, ela pode ser simplificada escrevendo o segundo termo da frequência angular média das duas ondas. A frequência angular média será igual à frequência do primeiro mais a frequência do segundo dividido por 2. Também temos um outro fator, né, entre parênteses, na equação anterior, que determina a amplitude variável com o tempo para o segundo termo. Esse fator de amplitude varia com a frequência angular. Então, o módulo da frequência do primeiro menos a frequência do segundo dividido por 2. E aqui é só para mostrar como podemos retornar à equação anterior, né? Como a gente já tem a frequência angular média, né, e a da amplitude, nós podemos juntar essas duas e achar como a pressão varia em relação ao tempo. Um batimento, isto é, o máximo de intensidade, ocorre toda vez que a frequência da amplitude vezes o tempo vale mais 1 ou menos 1, uma vez que a intensidade depende do quadrado da amplitude. A frequência angular do batimento é, então, igual a 2, frequência da amplitude é igual a módulo da frequência do primeiro menos a frequência do segundo. Usando a frequência igual a 2πf, pode-se reescrever a expressão como a frequência do batimento, que é igual ao módulo de F1 menos F2. Agora iremos resolver mais uma questão. Um diapasão de frequência desconhecida produz 3 batimentos por segundo com outro diapasão de frequência de 384 Hz. A frequência de batimentos decresce quando um pequeno pedaço de cera é colocado na ponta de uma das hastes do primeiro diapasão. Qual é a frequência deste? A resolução. A frequência de batimentos, como já tinha dito anteriormente, é igual ao módulo da frequência do primeiro menos a frequência do segundo. Como a gente já sabe a frequência de batimentos, que eles falam que é 3 e o F1, nós vamos isolar o F2, achando 384 Hz. Exercício 3. Uma sirene emite um som de 1000 Hz. Ao afastar-se de você em direção a um rochedo a velocidade de 10 metros por segundo. A. Qual é a frequência do som ouvido por você vindo diretamente da sirene? B. Qual a frequência do som refletido pelo rochedo? E C. Você pode ouvir a frequência desse batimento? Considere a velocidade do som no ar igual a 330 metros por segundo. Bom, aqui é fácil, né? É só substituição de fórmula, né? Como nós sabemos a frequência inicial, que foi de 1000 Hz, né? A velocidade inicial mais a final, né? Lembrando sempre do sinal positivo em cima e embaixo, nós vamos obter 971 Hz. Já na letra B, nós temos que lembrar, né, que é o positivo em cima e o negativo embaixo. Nós vamos fazer a dedução da fórmula, né? E substituindo fica a frequência inicial, né? Fica a mesma coisa da resolução da letra A. Porém, vamos mudar o sinal. O sinal vai fazer bastante diferença. A frequência agora vai dar 1030 Hz. A frequência do batimento, né? Nós sabemos que é o módulo de F1 menos F2 vai ser igual a 60,7 Hz. E por fim, nós trouxemos duas aplicações, né? A primeira é do diapasão, aparelho utilizado para afinar instrumentos. Com 2 diapasões é possível exemplificar o batimento. Normalmente, os músicos prestam atenção nos batimentos enquanto afinam seus instrumentos. Enquanto escutam algum batimento, é porque o instrumento está desafinado. Logo, alteram a afinação. Até que a frequência do batimento diminua e o batimento desapareça
ele vai deixar o instrumento afinado. Para afinar seu instrumento, o músico pode recorrer a um diapasão, um aparelho metálico que emite uma frequência normal de Lá, de 440 Hz. Enquanto o diapasão emite a frequência, o músico toca a corda desse instrumento simultaneamente, ajustando a tensão da corda. E ele tenta aproximar as duas frequências, fazendo com que o batimento seja imperceptível. Ao lado, nós temos o muso. É um aparelho que promete acabar com os problemas de quem vive cercado por barulho. O aparelho é capaz de detectar o som ambiente e produzir ondas sonoras que abafam, criando um meio mais silencioso e com menos ruídos. Segundo os desenvolvedores, também pode criar uma espécie de bolha de privacidade para as pessoas estranhas não escutem suas conversas em restaurantes ou em locais públicos. Por isso, pessoal, tchau, pessoal.